Glória a Deus mesmo, pelas maravilhas de Deus, amém? Aleluia, bendito seja Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, amém? Diga comigo, Deus é bom todo o tempo e o tempo todo. Que os céus de Deus estejam abertos sobre a sua cabeça, não só hoje, mas para todos sempre, amém? Peço permissão você para entrar na sua casa, na sua vida e aonde você estiver, amém? Eu estava aqui meditando a respeito da palavra onde fala a respeito de quem será o maior no reino dos céus. Será quem é o maior no reino dos céus? Amém? A palavra diz, e o maior no reino dos céus é o menor, amém? Vamos ver? Em Lucas 9:46 diz assim: E sucedeu-se entre eles uma discussão sobre o qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo os pensamentos e o coração de todos, pegou o menino, pôs junto a ele e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebereis a mim e aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos forem o menor, esse mesmo será o grande. Então Jesus, quando recebeu o menino no colo, ele quis demonstrar que todos nós temos que ter pureza de coração. Amém? Jesus conhecia as pessoas que andavam com ele, assim como nós conhecemos as pessoas que estão entre nós, amém? E também não só entre nós, mas aonde nós convivemos, amém? E a palavra de Deus diz que todas aquelas pessoas que estavam com Jesus, elas não estavam ali porque elas iriam seguir a Jesus. Elas estavam ali porque Jesus fazia os milagres, porque Jesus dava comida a eles, porque Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios. Então elas estavam, na realidade, elas estavam mais ali porque elas estavam seguindo os milagres que Jesus fazia. Tanto que na hora da cruz, todo mundo o abandonou, amém? Na hora do sacrifício perfeito, amém? Todo mundo o abandonou e o rejeitou, dizendo: eu não conheço. Mas a palavra de Deus diz, e Deus veio para todos, amém? Bendito seja Deus por isso. E havendo uma discussão entre os próprios discípulos de Jesus Cristo, quem seria o primeiro, ou quem seria o último, quem era o maior ou menor, a palavra de Deus diz, e ali bem próximo de Jesus tinha uma criancinha. E Jesus pegou aquela criança e colocou no colo. Botou o menino no colo e disse: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E aquele que me receber a mim, receberá o que me enviou. Quando Jesus pegou aquela criança e colocou no colo dele, aquilo ali simbolizava a purificação de Jesus Cristo. A santificação, a pureza, 100% Deus e 100% homem. E ali ele falando de que, ele não estava falando, não era que se você recebesse aquele menininho que estava no colo dele, não. Nós deveríamos ser purificados pelo verdadeiro sacrifício que foi Jesus Cristo. E quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, a história muda nas nossas vidas. Nós agora nos tornamos filhos de Deus. E recebemos a eterna gratidão de sermos salvos pelo sacrifício da cruz, amém? E quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós também recebemos
o Deus Pai Todo-Poderoso, do qual não nos negará naquele grande dia. Por quê? Porque nós não negamos Ele diante dos homens. Então Jesus foi bem claro e objetivo, que se nós recebermos a pureza, tivermos a pureza e a inocência de uma criança, a palavra nos revela e nos relata de que nós recebemos o reino de Deus. E quando nós recebemos o reino de Deus, é Jesus Cristo que é puro, santo, fiel, justo, verdadeiro, o único. A palavra de Deus nos revela que nós estamos recebendo o próprio Deus e o enviou. Aí já pensou? Você tem a graça do Espírito, da divindade, a graça do Pai e a graça do Filho. A consolação de Deus está sobre a sua vida. Aí ninguém pode mais te parar. Por quê? Porque a graça de Deus está na sua vida. Então eu não sei se você está assistindo de noite, de manhã à tarde, ou até mesmo de madrugada. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Se verdadeiramente o reino de Deus, a pureza de Deus, a inocência de Deus, a purificação. Você lembra de Isabel? Quando recebeu João Batista no ventre? E quando Maria foi visitar Isabel na casa de Isabel, que a saudou e falou. Quando ela saudou Isabel, a Bíblia diz que a criança estava no ventre de Isabel. Encheu Isabel da graça de Deus, do Espírito Santo, da pureza, do Espírito, da divindade de Deus, e profetizou sobre a vida de Maria e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha que benevolência. Isabel, sendo uma mulher já de idade, não poderia ter filhos, mas Isabel tinha uma coisa que nós temos que ter com Deus. Nós temos que ter conexão, tá ligado? Nós temos que estar andando, um coração puro, um coração limpo. Porque muitas das vezes a gente guarda a mágoa, a gente guarda a falta de perdão, a gente guarda a injustiça, mas a gente não guarda o que é tão mais valioso e mais precioso, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo, a divindade divina. Aquele que veio para nos conduzir por todo o bom caminho, aquele que vai nos levar, aquele que vai nos aconselhar, aquele que vai nos prosseguir ali no caminho certo, nos levar, tomar a atitude certa, falar a palavra correta. Mas a gente guarda a ira, o rancor, o ódio, a depressão, a falta de fé, e acaba que não damos lugar à pureza do Divino Espírito Santo. Mas se nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador da nossa vida, esse já faz parte de nós, porque recebemos Cristo, recebemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: Isabel, ela cheia da graça de Deus, por intermédio da criança, estava no seu ventre, João Batista, profetizou sobre a vida de Maria. E disse Isabel a Maria: bendito és tu entre as mulheres e o fruto do teu ventre. Ela clamando em alta voz: de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Como que ela sabia? Que ali, na frente dela, estava a mãe de Jesus, a mulher que carregava o Filho de Deus no ventre. Se não fosse pela graça do Espírito Santo. Então, duas crianças
Puríssima, João Batista e Jesus Cristo, se encontrando no ventre de duas mulheres bem-aventuradas, Isabel e Maria. Zacarias, por sua vez, deveria estar em aflição, em agonia, igual muitos ficam, porque não aceita a vontade de Deus, essa é perfeita, boa e agradável. Deus tem chamado, Deus tem escolha, Deus tem projeto, mas a pessoa não se rende aos pés do Senhor. Aí vive em agonia, vive em angústia, vive em depressão, vive a alma em sofrimento, porque não aceita a vontade de Deus, duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Zacarias estava desse jeito, mas Isabel não, estava debaixo da graça junto com Maria. Sabe por quê? Porque acreditou e confiou na palavra gloriosa de Jesus. E ali, Zacarias não podia falar nada, mas o menino que estava no ventre, João Batista, sim, declarou através da mãe dele em alta voz, encheu ela do poder e do Espírito Santo. E alta voz clamou e disse: bendito és tu entre as mulheres, e o fruto do teu ventre. Porque quem crê no Senhor Jesus, rios de água viva fluirão de dentro de vós. Por quê? Porque ele nasce aqui. O Espírito da verdade, o Espírito do entendimento, rio de água viva fluirá de dentro de vós. Venha, faça como o profeta Isaías. Hoje eu te convido, igual Isaías falou, vinde, vem, comei, comprai sem dinheiro, bebei da água. E jamais terá sede, como Jesus disse para a mulher samaritana. E ela disse, mas Senhor, então me arrume essa água aí, o Senhor tem, por favor, por gentileza, porque eu nunca mais vou vir nesse poço buscar água. E ele disse para ela, se beberes da água que eu tenho para te dar, jamais tu terás sede. Mas uma coisa eu vou pedir para você, vai e busca o seu esposo. E ela disse para Jesus, ela não mentiu para Jesus, ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Ele disse, dissestes bem, porque os 5 que tu tiveste, nenhum era teu. Olha que benevolência. Ela disse, vejo, e és um profeta. Às vezes você está andando o profeta, comendo o profeta, vivendo um profeta, mas não valoriza e nem dá a ele a qualidade de profeta. Não recebe o galardão de profeta, mas a boa samaritana, ela deu, ela valorizou e ela recebeu uma palavra genuína do Filho do Deus vivo. Ela recebeu a graça de proclamar aquela palavra e muitas almas se converteram e a vida daquela mulher foi mudada para todos sempre. Porque ela falou, Senhor, como tu me pedes de beber? Havia um bloqueio. Se esse bloqueio estiver na sua vida, na vida da mulher samaritana havia o bloqueio de uma nação não se misturava com a outra. Havia um bloqueio que ela era uma mulher que fazia uso dos esposos à lei. Havia um bloqueio na vida dela que ela se sentia menor do que todo mundo. Se na sua vida você se sente assim, hoje chegou o dia de você quebrar os paradigmas e destruir todos os bloqueios na sua vida. E começar a andar com Jesus Cristo, fazendo aquilo que diz aí no verso, no 9, que diz assim, se você me aceitar, você aceita aquele que me enviou. Então, crê no Senhor Jesus e serei salvo, curado. Crê no Senhor Jesus e serei transformado. Crê no Senhor Jesus e toda angústia, todo sofrimento, toda tribulação, todo caminho na sua vida está fechado, será aberto. Porque Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é a chave. Então não tem porta fechada para você, não tem caminho que você não possa andar. Porque Ele se revelou à mulher samaritana como a água da vida. E hoje Ele se revela a você como a luz do mundo. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para você. Nessa tarde, vamos fazer nessa noite, nessa manhã, nesse dia, nessa hora. Vamos fazer a oração de confessão. Vamos confessar? Vamos? Pai amado, Pai querido, onde você estiver, deixa o que você estiver fazendo, vamos confessar Jesus. Pai, nessa tarde eu lhe confesso como o meu único e suficiente Salvador da minha vida.
O Senhor, meu Deus, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, em obra, em palavras, em pensamento. Escreva o meu nome no livro da vida, de onde ninguém pode tirar. Com o sangue de Jesus Cristo, escreva no livro da vida. Perdoa os meus pecados, minhas iniquidades. Meu Deus, me aceite como filho nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa entrar no meu coração, na minha alma e no meu espírito e fazer morada em mim, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse internauta, este ouvinte, e peço que o Senhor receba ele nessa tarde. O Senhor receba a vida dele, o Senhor mude a vida dele, o Senhor visite, meu Deus, as suas necessidades, assim como o Senhor visitou a necessidade de Isabel e trouxe o teu filho, assim como o Senhor, meu Deus, trouxe João Batista para a vida de Isabelle e Jesus para a vida de Maria. E o Senhor veio na vida da mulher samaritana. Pai, venha sobre essa vida hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai, para louvor e a glória do teu santo nome. Que ele possa se sentir agraciado, ele possa se sentir liberto, curado, transformado pelo poder do nome vindouro, do nome glorioso e santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Cristo vos abençoe e Deus seja louvado. Amém? Aí no fundo você vai ouvir ali a música do Basim, mas não tem problema. O importante é que a palavra de Deus está sendo levada ao seu coração. Amém? Fique em paz, fica com Deus.